Oi pessoal, aqui é a Pri do Estante Amarela e hoje eu vim responder pra vocês a tag Meu Primeiro Livro. Eu vi essa tag no canal do Geek Freak e eu achei muito legal e eu decidi gravar ela pra vocês, até pra que vocês conheçam um pouquinho mais do meu início da vida de leitora e eu também pude analisar o começo da minha vida de leitora, então eu decidi vir compartilhar com vocês. São 10 perguntinhas e a primeira é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. E aí, pra quem acompanha o canal há um tempinho e já viu alguns outros vídeos, eu já mencionei bastante que foi Poliana. Eu tenho essa versão aqui que a minha mãe me deu e foi nessa versão que eu li. Antes de ler Poliana, eu tinha o costume de ler gibi, ler historinhas assim, mas eu lembro que Poliana foi o primeiro livro que eu realmente li e acendeu a chama da leitura na minha vida, então ele é muito especial. Sem contar que a história é surpreendente, né? Se você ainda não leu, aproveite e lê, porque todo mundo devia ler esse livro. A segunda pergunta é: o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? Para responder essa pergunta, eu escolhi O Garoto Exemplar, que me apresentou o mundo dos thrillers. Eu lembro que eu comprei ele faz muitos anos. Eu comecei a leitura e ela não me pegou, eu achei que eu não ia gostar de livros do gênero, e depois de uns bons anos eu peguei o livro e eu lembro que na primeira tentativa eu já tinha lido mais ou menos metade. Eu recomecei lá do zero a leitura e eu me apaixonei. Então, Garoto Exemplar foi muito importante para me introduzir ao gênero dos thrillers e eu sou grata até hoje por ter dado uma segunda chance para esse livro que, ó, é muito bom. Terceira pergunta: o primeiro livro favorito? Eu não tive dúvida nenhuma na hora de escolher o livro resposta para essa pergunta, que é A Lista de Brett. E eu tenho um caso de amor muito forte com esse livro, até porque, além de ser o meu primeiro livro favorito, eu lembro que foi o primeiro livro que eu comprei. Então, se hoje eu tenho tantos livros e se eu adquiri o hábito da compra e da leitura, assim, muito mais fluente de livros, foi por causa desse livro aqui. Isso não quer dizer que antes dele eu não lia, eu lia sim, eu pegava bastante livros emprestados da biblioteca da escola, livros que minha mãe tinha, livro de colegas, mas assim, se hoje tudo isso aconteceu, eu devo muito à Lista de Brett e eu sou apaixonada pela história até hoje. Pergunta número 4. O primeiro livro que te fez chorar? E foi um pouco difícil lembrar, eu nem tenho essa edição na minha estante, porque eu lembro que quando eu li A Cidade do Sol, eu peguei esse livro emprestado na biblioteca da minha escola e eu lembro de uma cena muito forte que me deixou muito triste e eu chorei. Nem lembro muito da história, mas a cena tá gravada na minha cabeça porque ela me emocionou muito, então A Cidade do Sol foi o primeiro livro que me fez chorar. Pergunta número 5. O primeiro livro que você detestou? Gente, detestar é uma palavra muito forte, ainda mais quando ela tá relacionada aí com livros. É difícil escolher um livro que eu tenha detestado, porque eu já escolho minhas leituras, assim, pensando em livros que eu tenho grande possibilidade de gostar. Quando eu leio as resenhas, então, assim, eu não fico lendo qualquer coisa que eu não tenha já uma intuição que eu vou gostar da leitura. Mas eu lembro que quando eu li A Garota no Trem, eu não sei se eu não tava numa fase muito legal, nos dias muito bons. Foi uma história pesada, eu fiquei mal e é bem curioso porque o livro me deixou uma sensação tão ruim que eu nem assisti a adaptação. Então, o livro que eu menos gostei até hoje foi A Garota no Trem. Pergunta número 6. O primeiro calhamaço. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa pergunta de chegar aqui na estante e ficar relembrando as histórias pra escolher o calhamaço. E aí eu lembro que eu li Anjo Perverso. Gente, essa edição é muito antiga, ele tá até bem amarelado assim, as letras são muito pequenininhas e ele tem aproximadamente 500 páginas. O que mais me surpreendeu foi que eu lembro que eu tava na escola, eu ia passar uns dias de férias no sítio, então eu pedi pra minha mãe um livro emprestado e ela me emprestou esse aqui. E eu me envolvi tanto na história que eu finalizei ele em alguns dias, só que, gente, isso faz muito tempo, eu era o quê?
adolescente na época. Então quando eu peguei ele, eu falei, nossa, eu não lembro muito da história, eu lembro que eu fiquei muito surpresa. Tem uns fatos que acontecem aqui que na época me chocaram muito, mas eu era uma leitora naquela época e eu nem tinha ideia, porque se fosse pra pegar hoje, eu não sei se eu leria. Então esse aqui, ó, foi o meu primeiro calhamaço. Pergunta número 7. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Nossa, não tive dúvida na hora de escolher. Ui, coisa caiu. A Insustentável Leveza do Ser. Eu li esse livro ano retrasado, nas férias de dezembro, e eu não tinha muita ideia quando eu comecei a ler, mas, gente, eu terminei, eu fiz até várias anotações aqui que me chamaram a atenção, mas foi um livro totalmente fora da minha zona de conforto. Ele traz muitas questões filosóficas, políticas, e tudo isso misturado com ficção, e aí tem uns acontecimentos meio perturbadores que demora pra você encaixar tudo isso na história. Então assim, foi bem difícil, foi totalmente fora da minha zona de conforto, mas valeu a pena. Pergunta número 8, essa aqui, ó. A primeira série sem ser Harry Potter. Gente, Harry Potter eu nem poderia mencionar aqui porque inclusive eu não terminei de ler Harry Potter ainda. Eu queria muito terminar nesse ano, mas não vai dar tempo. Meta pra 2020 terminar de ler a série do Harry Potter, por favor. Pra essa resposta, eu escolhi então Crepúsculo, e eu tenho uma história muito legal com Crepúsculo. Eu lembro que na época, eu tava nos primeiros anos de faculdade quando eu li essa série, e eu pegava emprestado de uma colega minha que mora numa cidade vizinha. Só que o que mais é gostoso de lembrar dessa época de Crepúsculo é que assim, eu queria ler, minha mãe e minha avó. Então como que a gente fazia? Eu pegava o livro e a gente organizava um cronograma para que nós três pudéssemos ler assim em tempo recorde, de devolver o livro e já pegar o próximo. E aí é muito gostoso de lembrar que quando o filme saía no cinema, não tinha cinema aqui na minha cidade, tinha só numa cidade vizinha. Então assim, quando a gente ficava sabendo que o filme ia sair, a gente organizava então para que uma noite a gente conseguisse ir até essa cidade e ver juntas o filme. São momentos assim, e é uma história que eu tenho muito apego e muito carinho por tudo isso que eu, minha mãe e minha avó vivemos juntas. Foi uma fase muito boa. Penúltima pergunta, pergunta número 9. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria por ser do gênero que você não tinha costume e amou. Não tenho nenhum livro para responder essa pergunta, porque eu não sou de ficar julgando livros, ainda mais os que eu não li, porque os que eu não li eu não tenho como julgar, e os que eu li eu posso até trazer a minha opinião para vocês. Então, sem resposta para essa pergunta. Chato, né? Mas não tem. Última pergunta, pergunta número 10. O primeiro Guilty Pleasure. E aí eu queria explicar pra vocês o que é Guilty Pleasure, que é mais ou menos assim, é um livro que eu li, mas que eu tenho vergonha de contar que eu li, e eu não tenho vergonha de falar sobre os livros que eu leio, então não tem nenhum assim que eu diga, nossa, eu tenho vergonha de dizer que eu li esse livro. Eu acho que todos eles vieram em algum momento da minha vida, e nem que fosse pra que eu passasse o tempo, ou pra que eu descobrisse que eu não gostava daquele livro, que a história não me cativou. Então também não tem resposta para essa pergunta não, eu acho que eu sou bem tranquila com relação a isso. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e também de saber como que foi o início da minha vida de leitora, conhecer um pouquinho mais sobre os períodos da minha vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, segue o Estante Amarelo nas redes sociais, curta esse vídeo se você gostou e não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos que também possam se interessar pelo assunto e fazer parte aqui do Estante Amarelo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!